Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo. Meu nome é Letícia, eu sou coordenadora do Núcleo Estudantil Ágora. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, esse é meu segundo. E hoje o nosso assunto são os loucos, apaixonantes e deslumbrantes anos 20. Eu amo muito falar sobre esse assunto. A gente vai falar um pouco mais sobre a cultura propriamente dita da década de 20 e de 1920. E a gente vai começar fazendo uma comparação. A gente vai direto ao ponto, tem muita coisa para falar, então todos os links interessantes vão estar aqui embaixo, eu vou pontuando durante o vídeo, e a gente começa falando uma comparação. Nos anos 20 a gente tem, ao mesmo tempo que você tem muita coisa mudando, nós temos um movimento, e assim, quando a gente fala aqui sobre década de 1920, a gente está falando basicamente dos Estados Unidos e de alguns reflexos disso na Europa. Mais tarde, esse assunto para outro vídeo, a gente pode falar alguma coisa sobre a influência dos Estados Unidos na América. Isso aí já é na década de 30, já é outra história. Se você quer esse vídeo, você comenta aqui embaixo, por favor. E mais, voltando para o nosso assunto, é mais isso. A gente vai ficar hoje entre os Estados Unidos e a Europa, tá bom? Começando com os Estados Unidos. Lá você tem um movimento fundamentalista religioso bem forte. E ele se manifesta de várias maneiras. É nessa época, né, durante os anos 20, que você tem a fundação de uma organização mundial religiosa, e isso começa nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo que você tem uma atriz, que era muito conhecida, ela ficou mais conhecida nos anos 30, mas ela já tinha trabalhos nos anos 20, que é a Jean Harlow. Ela teve uma carreira muito curta, ela faleceu em 1937, nasceu em 1911, mas ela era conhecida por ter fotos mais sensuais, digamos assim. E vai estar a foto dela aparecendo aqui, e aqui. Eu separei duas. Ela era uma mulher lindíssima, e você pode falar, Letícia, mas eu nem acho ela que era tão sensual assim, as roupas que ela usava. Hoje em dia tem muito piores, essas coisas, mas se a gente for pensar na época, era assim, bastante sensual o que ela fazia, digamos assim. E ela foi uma atriz que, como eu disse, ela teve uma carreira bem curta, mas ela fez alguns papéis, ela tem alguns trabalhos. E aí, assim, é um contraste, não é mesmo? Você tem, por um lado, existia uma liga anti-flerte, pra vocês terem uma ideia. Era realmente, tinha essa dicotomia na sociedade. Você tinha um movimento muito extremo e você tinha, ao mesmo tempo, atrizes e pessoas que saíam um pouco dessa questão. Você tem também a questão da Ku Klux Klan, que nasce nesse período. Na verdade, não nasce nesse período. A Ku Klux Klan, ela tem três épocas. A primeira é em 1865, onde é o surgimento dela de fato. E aí você tem uma pausa, depois de um tempo, né? E em 1915, na verdade, ela retorna a ter registros, mas fica bem forte durante o século XX. E depois ela tem uma terceira, que se não me engano já ia para os anos 50, 40, não tenho certeza. Mas é a onda que infelizmente existe até hoje. E você tem o Al Capone, né, que é um gangster muito conhecido em Los Angeles. Até hoje tem filmes e séries que acabam falando sobre o Al Capone. Inclusive, eu botei uma fotinha dele aqui também. Essa fotinha que eu coloquei aqui, eu tirei do site do FBI, da página do FBI. Quem quiser saber mais, tem aqui embaixo a história dele toda. Desde quando ele é preso, né, da primeira vez. Primeiro a atividade criminosa, que ele era um gangster. E aí depois você tem a história dele, um pouquinho da história dele. E até como ele morre, ele não é assassinado, já vou dar esse spoiler. Mas tá aqui a página. A página tá em inglês, mas eles têm alguns navegadores que você tem a opção de traduzir, né? Então eu li em português a página. E aí é bem, bem simples de fazer, o link tá aqui embaixo. Continuando. Toda essa parte, tanto de Ku Klux Klan, Al Capone, essa parte mais obscura, digamos assim, dos anos 20, a gente vai ter um texto. Esse vídeo está sendo lançado no dia 5 de dezembro. E quando for no dia 7 de dezembro, no nosso Facebook. Inclusive, se você não segue a gente, Instagram do Núcleo Estudantil Ágora, Facebook do Núcleo Estudantil Ágora e também do nosso podcast, o Atemporalizado. Você vai lá, segue a gente, que no dia 7 vai ter um texto da nossa coordenadora maravilhosa, Bianca Souza, que ela vai falar sobre o lado obscuro dos anos 20. Então, tudo que eu tô falando aqui de Ku Klux Klan, de Al Capone, a atividade gangster, a parte, digamos assim,
não tão agradável do século XX, vai estar lá nesse texto com muito mais profundidade. A gente vai continuar aqui falando sobre a parte glamurosa. Me deixaram com a parte boa. Então a gente vai começar falando da moda. Eu tô falando um pouco rápido, eu acho, mas é porque realmente tem bastante coisa. Então vamos lá. A moda é uma coisa muito legal. Eu vou colocar aqui uma foto sobre 1910, como que as mulheres se vestiam. Um exemplo, né, gente? Claro que quando a gente fala de moda, a gente sempre tá falando de quem tem mais acesso aos produtos e, enfim, quem tem dinheiro, né? É sempre assim, infelizmente. A gente tem desse lado. 1910 seria o exemplo de uma mulher que estaria na moda da época, digamos assim. Essa referência que eu deixei aqui pra vocês é entre 1900 e 1910, tá bom? Essa aqui é 1920. E aí vocês reparam aqui, que eu acho que estão aqui, a diferença dessas duas. Aqui em 1910, você tem as mulheres mais cobertas. Embora a gente já tenha começando a mostrar um pouco do ombro e tudo, ainda não é o que a gente vê em 1920. Em 1920, você tem bastante os ombros desnudos, as saias curtas e curtas os padrões da época, né, gente? Tô falando a altura do joelho, mais ou menos. E você tem também umas roupas com um pouco mais de transparência. Você tem um salto grande até, se você for parar pra pensar. E é muito legal a gente observar isso, porque os anos de 20, eles são realmente mais ousados. São conhecidos como os loucos anos 20. E aí a gente tem toda uma... Aqui a gente encontra todo um sentido, né? Depois a gente vai começar já falando do cinema. Novamente, a gente vai focar nos Estados Unidos, porque é a era de ouro de Hollywood. Você tem os Estados Unidos produzindo um tipo de cinema que é bastante focado em comércio mesmo, em ser comercial. É o que vende, Hollywood produz. Basicamente, você tem os filmes deles fazendo mais sucesso justamente por essa visão que eles têm. Você tem o boom do cinema mudo, mas já é a transição. Os anos 20 e os anos 30, já é, principalmente no 30, mas já é digamos assim, uma passagem entre esse cinema mudo e esse cinema falado. Deixei alguns títulos aqui para você. Tem uns filmes do Chaplin passando aqui, outros aqui do lado que eu vou falar daqui a pouco, que são os que já são feitos na Europa, né? Dei o exemplo da Alemanha, porque tem duas produções que são bem famosas aqui, pelo menos assim, gente. Eu tive uma educação onde eu assisti filme de qualquer lugar, de qualquer época. Então, pra mim, é bem famoso. O Nosferatu e Metrópole. São produções alemães da época. Eles, se não me engano, todos estão dentro do século XX, tá? Se não me engano, não. Estão dentro do século XX. E são produções que fazem sentido até hoje. O Nosferatu ele foi regravado, enfim. É bem legal da gente acompanhar isso. E no cinema também, a gente vê essa irreverência, digamos assim. São assuntos que não são tão falados. Quem, quando ouvia na escola falar sobre Revolução Industrial, não viu o Tempos Modernos do Chaplin? Então, assim, são obras, são personagens. Tempos Modernos não foi feito no século XX, mas Chaplin já existia. Então, assim, são coisas que acompanham a gente até hoje. Então, assim, é realmente muito significativo. Outra coisa também que a gente pode... E aí é a maior contribuição dos Estados Unidos para a música, que é o jazz. O jazz, o blues, tudo isso tudo que está nesse universo é muito próprio, muito característico da população negra dos Estados Unidos. E é muito importante deixar isso muito claro. O blues, principalmente, né, e depois o jazz, eles têm... Que, na verdade, o blues, eles dizem que era a base do rock and roll. E aí o jazz vem um pouco depois, mas os dois acabam batendo de época. Eles vêm das work songs, que eram umas músicas de trabalho, que era muito comum dos escravos Me enrolei, peraí. Que era muito comum de ser cantada nos campos de algodão, principalmente porque as plantações, tinha bastante plantação de algodão nos Estados Unidos naquela época, principalmente no sul. E lá você tinha eram instrumentos que eram tocados, músicas e tudo. E aí você tem a história do Robert Johnson. Inclusive no material que eu escolhi para fazer esse vídeo, tem aqui embaixo um documentário, que é o Diabo na Encruzilhada, se não me engano, uma história sobre Robert Johnson. E é uma série agora de 2019. Tem musicistas, tem historiadores, tem um historiador que estudou a vida do Robert Johnson.
e ele já era ligado mais ao blues. Que aí é legal você assistir o documentário porque você tem noção de como era o entorno dele. Como que a sociedade recebia essa música? Como que essa música era passada? Como que essas pessoas trabalhavam? Como que esses músicos, né, ganhavam vida com isso? E é muito legal que isso tudo é falado no documentário. Se não me engano, o recorte do documentário é do século XX a... século XX. O recorte do documentário é dos anos de 1920 até 1940, mais ou menos, 30 e pouco, alguma coisa assim. E é bem legal você ver isso, você vê, tem imagens da época, que se torna mais legal ainda pra mim. E vocês podem lá dar uma olhada, mas é basicamente isso. Até quando eu fui ler a história social do jazz para fazer esse vídeo, o autor é o Eric Hobsbawm. Ele é um autor muito conceituado em história contemporânea. E ele fala que o jazz era visto como a música do futuro. Era como a música da era mecânica. E aí, ao mesmo tempo, ele diz que o jazz não tinha nada de mecânico. Ele era a libertação de um único indivíduo. Ele era a vida dessas pessoas, porque muitas músicas que mencionavam trens, viagens, e era assim. Nesse documentário do Robert Johnson, fala sobre isso, que a vida desses músicos eram nos trens. Então, entre uma cidade e outra, as composições eram feitas e por isso que a música tem essa, digamos assim, essa carga, né? De viagem, de até um pouco de solidão. Pra quem nunca ouviu jazz, é uma música que te faz refletir, e ao mesmo tempo que pode te fazer dançar, e ao mesmo tempo que faz você se sentir, refletir, sentir um pouco. Às vezes é um pouco triste, sinceramente. Eu amo jazz, eu acho excelente até hoje, eu ouço muito. Então eu recomendo que vocês procurem pela discografia do Robert Johnson, tem disponível em mídias digitais, em vários lugares. E acho que é muito legal de vocês saberem. E aí, por que eu tô falando do Robert Johnson, misturando com jazz, enfim. O que eu queria deixar aqui é porque quando a gente fala jazz, a gente pensa muito Frank Sinatra. E não é bem isso. O jazz é uma contribuição da população negra. Ela vem de campos de trabalho escravo. Então, você não pode tirar essa memória, entende? Eu acho importante reforçar isso. Eu gosto muito do documentário do Robert Johnson porque é um homem que viveu muito pouco. Ele morreu aos 27 anos, ele era considerado um gênio do blues. E como o jazz e o blues têm essa característica em comum, no sentido de que os músicos tinham que viajar sempre, e tem essa correlação com o trem, com viagem, com a libertação de uma pessoa. Então eu acho que as coisas conversam muito bem e é uma maneira muito boa de exemplificar isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre o século XX, sobre a década de 20, sobre todo esse sucesso, mas a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem mais, é só colocar aqui embaixo. Se vocês querem mais sobre cultura, eu posso trazer vídeos sobre os anos 30, 40, 50. Eu amo pesquisar sobre isso. Vocês podem ver pela referência bibliográfica, é gigante. Eu juro que eu li aquilo tudo. Então, é basicamente isso. Eu vou deixando agora, durante o jazz e falando sobre o jazz, eu vou deixando as fotos para vocês. E vejam aqui embaixo as referências, procurem se vocês tiverem interesse. Deem muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, vai aparecer uma bolinha aqui para vocês, ou vai no botão vermelho aqui embaixo. E é isso, muito obrigada, até o próximo. Não esquece de ir lá ver o texto da Bianca, no dia 7 de dezembro. Se você está assistindo o vídeo depois dessa data, o texto já está lá, então vai lá. E é isso, eu fico por aqui, muito obrigada. Tchau, gente! A gente pode falar sobre... Caiu alguma coisa, vou começar de novo. Me enrolei, peraí. Recomendo que vocês procurem pela bibliografia. Recomendo que vocês procurem pela discografia